Declararam guerra ao Nando Moura. Nando Moura, um youtuber influente há muito tempo, um nome hoje central naquilo que a gente chama de direita independente, está sendo alvo de um ataque orquestrado, um ataque basicamente tocado de cima para baixo pela militância bolsonarista, justamente no momento em que Bolsonaro está, como dizem por aí, prestes a ser preso. Por que diabos a militância do Bolsonaro está mais focada em atacar o Nando Moura do que os inimigos reais dele, que vão levá-lo à cadeia? Há alguma razão por trás disso. E isso eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Roda a vinheta. Galerinha, antes de continuar, veja só, saiu a nova Valete magnífica, tratando da Mind, da Choquei, tratando da indústria de notícias falsas da esquerda. Obviamente a Valete é uma revista completa, você vai poder abordar vários assuntos aqui, e tem filosofia, tem história, tem tudo, tá? É a única publicação de direito no Brasil e ela já vem feita com material de altíssima qualidade. Ela é uma revista premium, feita para leitores inteligentes. Então se você é uma pessoa que está acima da carne seca e quer poder aprofundar os seus conhecimentos, a Valete é o teu caminho. Tá aqui o link, novos valores para você fazer sua assinatura. Você pode comprar só a revista, você pode assinar a revista com o clube, revista com a academia, ela tem tudo. Então, bora, entra nesse link e a gente vai entrar em contato com você. E aí, amigos? Pois é, Nando Moura, hein? O Nando Moura sendo alvo de um quase cancelamento, de uma sequência de ataques muito grande, tá? E eu pude perceber, eu pude reparar que ele, vamos dizer, não recua, e não é da característica do Nando Moura recuar, mas vamos dizer que ele foi bastante pra cima, tá? O Nando estava no Twitter e em algumas outras redes sociais bastante agressivo, tendo em vista que o ataque que tá rolando contra ele, e não é só contra ele, obviamente que estão abordando bastante o Kim nesses dias, e estão abordando também bastante o Danilo Gentili. O caso do Nando se torna especial, dado que o Kim é um adversário político óbvio pros bolsonaristas, né? E ainda vou gravar sobre isso, mas basicamente desde que o Bolsonaro fechou com o candidato do Centrão, Nunes, aqui em São Paulo, a parte do Bolsonaro hoje consiste em mobilizar seus militantes para atacar o Kim Kataguiri nas redes. Então, eu não vou dizer que, assim, eles estão recebendo dinheiro para isso, o que não me surpreenderia em nada, porque eles fizeram isso no governo Bolsonaro. Mas o que eu vou falar é que eles estão recebendo muitos estímulos, tá, para poder atacar o Kim em defesa de um candidato inútil como o Ricardo Nunes, tá? Quando muito, né? Às vezes tem a turma que ainda quer defender Padre Kelmo. No caso do Danilo, obviamente, ele é um cara influente e é um cara que é cotado como possível pré-candidato à presidência da República em 2026, então eles estão sempre com alerta. Mas o Nando é diferente. A existência do Nando incomoda demais, porque o Nando não vai poder nunca ser considerado por parte do bolsonarismo como um falsa direita, sequer um liberal. O Nando Moura sempre foi um conservador. O Nando Moura foi um dos pais da linguagem política que os bolsonaristas passaram a imitar e deturpar depois. O Nando Moura teve uma relação, não digo próxima, mas ele teve uma relação com o Olavo de Carvalho por um período. Portanto, a posição crítica que o Nando tem com relação ao Bolsonaro, ela dói demais nos bolsonaristas. Eu preciso colocar isso nesses termos, porque mesmo a raiva que eles têm do MBL é uma raiva diferente que eles têm do Nando. O MBL sempre foi visto como algo diferente por eles. Ah, eles são liberais, não sei o quê. Ah, os caras do MBL são bumbum livre. E o MBL, de fato, nunca teve um posicionamento de próprio, amizade com o bolsonarismo. Houve ali com o Arthur, com o Eduardo, uma relação em algum período, mas foi tudo muito tênue. Com o Nando, pô, não dá pra colocar nesses termos. Não dá pra colocar mesmo. O Nando foi, talvez, o grande divulgador do conservadorismo brasileiro entre os anos de 2015 e 2018, tá? Isso dá pra colocar com muita tranquilidade. Dá pra incluir até 2019, tá? Se o Bolsonaro era o político, se o Olavo era o teórico, o divulgador, o cara que até que transformou em meme certas coisas, foi o Nando. Então, o Nando, ele, enquanto principal youtuber na esfera da direita, e enquanto um difusor das ideias, o Nando era celebrado e respeitado por eles. O que eles não conseguiram entender foi, conforme o Bolsonaro foi adotando uma postura de traição aos valores do processo histórico, que o Brasil viveu de 2014 até 2018, o Nando fosse começar a bater no Bolsonaro. Eles não contavam com isso. E por que eles não contavam? Porque os bolsonaristas, tá? Maiormente Felipe G. Martins, Carlos Bolsonaro, os bolsonaristas entendiam que, como
todo mundo no campo da direita dependia do público do Bolsonaro, eles dependiam necessariamente do prestígio do Bolsonaro e da validação do Bolsonaro. Portanto, qualquer crítica ao Bolsonaro dentro do campo era uma estupidez. Significava você perder seguidores, porque você poderia ser qualificado por parte dos influenciadores leais ao então presidente como falsa direita, como um esquerdista, como um traidor. Foi por isso que os bolsonaristas, especialmente no YouTube, quando viram a possibilidade de cancelar o MBL logo no começo do mandato do Bolsonaro, fizeram. Porque era uma forma de você também se apoderar dos seguidores que o MBL tinha. Agora, no YouTube, havia alguém que era maior que o MBL. Era o Nando Moura. O Nando Moura era, e ainda é, um youtuber muito grande. Então, conforme eles perceberam a mudança de posição do Nando, atacá-lo se tornou uma necessidade para tomar o público dele. E depois, vamos colocar aqui, destruir ele como uma espécie de um recado para todo mundo de que você não pode sobreviver tendo estado tão próximo do Bolsonaro, na lógica deles, era, vamos dizer, um exemplo perfeito a se dar. Só que aconteceu um problema. Assim como o MBL, o Nando sobreviveu. E não apenas sobreviveu. Se vocês olharem os números do YouTube do Nando, o Nando apresenta, vamos dizer, resultados muito positivos. O Nando conseguiu cativar o público dele não só falando de política, o Nando trata de outros temas. O Nando trata de cultura pop. Ultimamente, inclusive, ele trata bastante de cultura pop. Ele trata de música. Ele fala, ele abre o leque dele. E aí, ao fazer isso, ele cativa um determinado público. O público dele acompanha ele por uma série de outras razões que não apenas as posições políticas. Ele é muito duro e muito crítico ao PT, agenda woke, etc. Então, ele tá sólido. E aí, as pessoas que tentaram substituir o Nando, toda aquela miríade de youtubers merdas que basicamente tentam, né, ficar de forma histriônica fazendo defesa do indefensável, de todas as coisas impossíveis de se defender do governo Bolsonaro. Esses caras, eles não cresceram como imaginavam, foram sendo substituídos, veja só que interessante, por loucos, como o pastor Sandro Rocha, um cara que faz lives com 50, 60 mil pessoas ao vivo, viram o jornalismo da revista Oeste crescer e aí se tornarem os donos dessas grandes lives, e aí viram o Nando de pé. E agora que o senhor Jair Bolsonaro está prestes a ir para a cadeia, o Nando veio ao público trazer a opinião dele sobre o processo, trazer a opinião dele sobre o que estava acontecendo, e a opinião dele, que não difere muito da minha, foi uma opinião dura. E essa opinião incomodou, mas veja só como incomoda, né? E incomoda porque é um cara que eles não, volto a falar, eles não vão poder chamar de esquerdista, tendo e demonstrando, e é uma opinião também de alguém que vai sobreviver, na verdade já sobreviveu, enquanto eles não sabem. O futuro desses caras que vivem de pelegar e de puxar o saco do Bolsonaro é um futuro complicado. Eles dependem da existência do Bolsonaro, eles estão permanentemente inseguros, tentando saber o que o Bolsonaro vai fazer, o que o Bolsonaro quer, se o Bolsonaro acordou com dor de barriga, se ele tá com dor de cabeça, se o Carluxo vai estar bravo com eles ou vai estar feliz. Imagina você ser o Kipaim, imagina você ser a Te Atualizei, pessoas que dependem de um briefing para saber o que vai produzir de conteúdo. Pessoas que dependem, sabe, dos humores do Carlos Bolsonaro para poder se posicionar. É uma desgraça. É uma desgraça. Então, nesse jogo, atacar o Nando é importante. E aí eles têm a memória de algo, que foi algo que eles fizeram com muita força em 2019, que é tentar utilizar as pessoas, especialmente no campo da direita, que dizem eu não vou nessa manifestação pró-Bolsonaro, para alavancar a manifestação. Foi literalmente o que eles fizeram contra o MBL, na campanha Derrete MBL em 2019, para divulgar a manifestação deles. Ah, se o MBL não vai, é porque a manifestação é boa. Vamos, ó, eles querem sabotar, por isso vá pra rua. Eles estão tentando fazer isso. Há uma campanha deliberada tentando construir isso. E na verdade, vou ser bem direto, assim, se você quiser ir na rua para defender o Bolsonaro, vá. Não serei eu que vou impedir você, não. Se você é bolsonarista, você nem sequer ouve minha voz. Então, honestamente, vá, o Bolsonaro é livre. Eu acho que é uma decisão inteligente da sua parte? Eu não acho. As pessoas que vão pra rua, as pessoas que sacrificam pelo Bolsonaro, elas são usadas e descartadas. Coisa que o Bolsonaro faz, assim, com a maior naturalidade. Então, eu me sacrificaria por alguém com o Bolsonaro, mas jamais matei quem goste. Não tem homem que gosta de contratar mulher pra ficar batendo nele, tomar uma chocolate. Tem, as pessoas têm prazeres estranhos. Então, quem gosta lá, vai lá, curte o Bolsonaro, seja feliz. Você é livre pra você fazer o que quiser, tá? Não sou eu que vou te pedir. Tampouco o Nando. Mas lógico que eu me compadeço do que estão fazendo com o Nando. Os ataques que o Nando sofreu são de ordem pessoal, são todos muito pesados, são muito sujos. Desses, eu acho que ele já está escolado, assim como eu já estou. O Nando é uma pessoa muito forte e ter o Nando como adversário é uma coisa difícil. Nós já tivemos o Nando várias vezes como adversário. O Nando não é um cara fácil de lidar, o Nando é um cara obstinado e o Nando é um cara que não esquece. Então,
tê-lo com o adversário não é fácil. Mas eles julgam, né, que vão conseguir movê-lo ali, né, fazer ele recuar, algo que eu considero honestamente impossível. Então, entendendo isso e entendendo dessa maneira, eu acho que essa história até fortalece ele. Porque hoje, o que ele falou e o que ele alertou, assim como o que nós alertamos, está correto. Tudo está correto. Quantas vezes a gente não previu esse fim inglório para o bolsonarismo? Não só para o Bolsonaro, mas para os seguidores e os seus acólitos, os mais próximos. A gente previu que isso tudo ia acontecer. E não é porque a gente torce pelo outro lado. As pessoas com raciocínio muito simples, que trabalham assim, entendi, você está falando mal do Bolsonaro aqui, então você tá com esse cara aqui. Não, cara. Não. Você não precisa estar preso nessa dicotomia burra. Mas as pessoas de raciocínio simples estão. E elas com raciocínio simples dela vão ser guiadas por esses humores, por esses estímulos, né? Não é o caso, e eu termino o vídeo falando isso, não é o caso do Nando Moura. O Nando Moura já cruzou essa linha. E se em algum momento ele, assim como eu, assim como o Arthur, assim como o Kim, assim como o André Guedes, assim como o Danilo, todas essas pessoas que ultrapassaram a linha de enfrentar esse campo da direita, se em algum momento a gente pôde pensar, será que eu fiz alguma besteira? Eu tenho certeza que todos sabem que não fizeram. Quando você age com as suas convicções e quando você topa perder em nome das suas convicções e não ganhar em nome das suas convicções, é aí que você sabe que você tem uma missão e que você é um soldado leal àqueles que confiam em você. As pessoas que confiam em você podem até diminuir por conta dessa decisão, mas com certeza elas sabem que você é uma liderança verdadeira para elas. E é isso que nós tentamos ser todos os dias e é isso que eu tenho certeza que o Nando também tenta ser. Então toda a minha solidariedade a ele, todo o meu apoio a ele, e é isso. Os cães ladram, mas a caravana passa. Este foi meu recado, beijos e abraços para todos vocês.